Hoje eu quero falar com vocês sobre a consulta que eu tive ontem com o dentista. Há alguns dias eu estava sentindo, quando eu ia passar o fio dental, raspando, arranhando assim o fio dental nos dentes, ele estava se rompendo. Então eu liguei para o dentista, agendei uma consulta e ao chegar lá ele me fez algumas perguntas. Perguntou se eu tomo um café, se eu tomo refrigerante, se eu consumo frutas cítricas, se eu tomo suco. E fez mais algumas perguntas, quantas vezes eu faço escovação. E aí eu respondi que eu escovo no mínimo 3 vezes ao dia. Às vezes acontece de escovar mais. Ele perguntou também quantas vezes eu uso fio dental. Eu disse que de 2 a 3 vezes. E às vezes acontece de usar mais, mas no mínimo entre 2 a 3 vezes por dia. E eu disse para ele que eu estava indignada que tinha acontecido aquilo com o meu dente, porque eu cuido da minha saúde bucal, eu escovo bem todos os dias, uso fio dental todos os dias. E como que foi acontecer aquilo? Porque primeiro eu senti que estava roçando ali o fio dental, né, no dente. E aí um dia antes de eu ir no dentista, eu vi que estava com uma pontinha preta. E eu falei para ele, eu cuido tão bem dos meus dentes e mesmo assim aconteceu isso. E eu fiquei indignada. E ele disse, isso pode acontecer. É normal, pode ter tido uma infiltração. É normal, vamos ver o que está acontecendo ali. E ele fez uma restauração. E aí, além das perguntas que ele fez uma limpeza. Ele olhou todos os dentes com cuidado. E depois de ficar ali alguns minutos, né, a cerca de 40 minutos com o dentista, estava tudo certo com a minha boca. Mas eu não vim falar sobre saúde bucal, porque eu pouco entendo sobre saúde bucal. Eu vim falar sobre a nossa saúde mental. Olha só quantas perguntas ele fez, o que eu consumo todos os dias. E então ele me disse, né, como que estavam os meus dentes, como que estava a minha boca. E ele disse que sim, poderia, mesmo eu cuidando bem dos meus dentes, poderia estar acontecendo aquilo. Imagine com a nossa saúde mental. Nós recebemos palavras negativas, nós recebemos ofensas todos os dias, né? Recebemos palavras ruins lá no trabalho, às vezes em casa, no relacionamento. Muitas vezes estamos em relacionamentos tóxicos que nos prejudicam, que detonam a nossa saúde mental. Mas será que a gente marca essa consultinha igual eu marquei com o meu dentista? Será que a gente vai num terapeuta? Quantas vezes você vai num terapeuta? Quantas vezes você medita durante a semana? Quantas vezes você tira para ficar em silêncio só com você? Quantas vezes você para fazer essas perguntas, né? Como ele me perguntou o que eu consumia. O que você tem consumido na TV? O que você tem consumido na internet? O que você tem consumido durante o dia? Quais palavras você tem ouvido? E tudo bem estar em um ambiente tóxico, porque a gente não tem como fugir, não tem como a gente se isolar do mundo, né? Assim como a gente também não tem como ficar totalmente sem consumir alguns alimentos e algumas bebidas, mas tem como a gente fazer uma boa escovação, usar um bom fio dental. Na nossa vida sentimental também. Não tem como a gente fugir dos problemas, dos desafios e das pessoas. Mas a gente precisa fazer essa escovação diária, essa escovação, né, entre aspas. A gente precisa cuidar, se cuidar. Cuidar bem dessa pessoa que é você. Porque você é sim a pessoa mais importante da sua vida. Quando você cuida bem de você, você consegue ficar melhor com as outras pessoas. Quando você se cerca de pessoas que te fazem bem, você consegue ser uma pessoa melhor. Experimente ficar em um ambiente tóxico, onde todo mundo só fala mal, só reclama. E você vai se sobrecarregando daquilo e daqui a pouco você está igual. Então, nós temos que escolher melhor os ambientes onde nós ficamos. Nós temos que escolher as pessoas com as quais nós temos contato. Nós temos que escolher músicas. Quais músicas você tem ouvido? Quais programas você tem assistido? Antes de dormir, o que você tem visto na TV e na internet? Coisas que te trazem medo? Coisas que te trazem pavor? E aí você vai dormir, tem sonhos maus, tem uma noite mal dormida? Tudo isso é saúde mental. Então cuide bem de você,
Escolha o que você vai ver. Escolha as palavras que vão ser pronunciadas da sua boca. E seja melhor a cada dia. Nós não somos perfeitos, mas podemos buscar todos os dias a nossa melhor versão, para que então a gente alcance o próximo nível, alcance essa transformação. Estamos aqui numa evolução todos os dias, não em busca da perfeição, mas em busca da excelência. Que você saiba escolher aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, para que sim, você tenha uma boa saúde mental, assim como você cuida da sua boca, da sua higiene pessoal, do seu corpo, cuide também da sua mente, cuide também de tudo que você fala e ouve, para que você encontre a sua melhor versão.